dias que a gente cansa, mas nada como manter o bom humor até na hora de exercer a maternidade. Para este papo, convidamos a psicóloga Alessandra Camargo e a escritora e roteirista Camila Frender. Camila, você tem o Arthur, né, com 1 ano e 9 meses, e eu quero saber como é que tem sido essa aventura da maternidade para você, que você até faz vídeos aí no Instagram, né, sobre tudo isso, sobre como manter o bom humor na maternidade. Como é que tem sido essa aventura de ser mãe há 1 ano e 9 meses? Eu acho que eu acabei recorrendo ao Instagram porque a maternidade é um processo muito solitário, né? E como eu sempre trabalhei fora de casa bastante, trabalhei com viagem, quando eu me vi naquela licença maternidade, não que o freela tenha, mas eu me senti muito sozinha, assim. Aí quando eu comecei a postar as coisas que eu estava vivendo, e sempre de um jeito engraçado, porque é o jeito que eu consigo encarar as coisas para não enlouquecer, eu encontrei companhia nas redes sociais, né? Eu vi que tinham outras pessoas que estavam passando por isso também, e que ficavam felizes em ver que não estavam sozinhas. Então foi bem reconfortante. E ser mãe perfeita é impossível. Muitas mulheres, antes de se tornarem mãe, idealizam essa maternidade que vai ser linda, maravilhosa. E a realidade é diferente e a gente tem que aprender a lidar com isso, Alessandra. Exatamente, né? Saber que todas nós vamos passar por isso, que acima de tudo somos humanas, que vamos enfrentar inúmeros desafios, lidar em tentativa e erro, e que cada filho é um filho, cada situação é única e a gente precisa aprender a ter esse olhar para essa criaturinha que está na nossa frente e que não é a criatura do livro, a criatura do que o pediatra... Das fotos, né? Da família perfeita. Exatamente. E não se culpar tanto. Você se cobra muito. A gente brinca assim que a mãe, o sobrenome de mãe é culpa. Você tem essa cobrança com você mesma, Camila? Eu acho que é um exercício, né? De você prestar atenção. O tanto que você está caindo numa pressão externa, né? E o tanto que é realmente o que você está a fim de fazer e tal. Mas em vários momentos eu me pego nessa culpa e, enfim, fazendo sai aquilo... rapidinho? Eu até saio, eu acho. Mas eu acho que as redes sociais, elas têm um papel muito bom e muito negativo nisso também, né? Porque tem gente que está mostrando uma vida que você fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, né? E ficam julgando, né? Você não pode fazer nada de errado que já vem o julgamento. Eu dou muita bronca, né, no Instagram, porque eu recebo bastante comentário que eu falo, escuta, toca a sua vida aí. Acho que tem os dois lados. Tem os dois lados. Você sabendo aproveitar, pode ter essa rede de ajuda. Mas se fica aquela coisa de julgamento, ditando regras, nisso que ela falou do Instagram ter ajudado nessa solidão e tal, isso é legal, assim, quando você divide com outras mães, dá para levar a maternidade de uma maneira mais leve e bem-humorada? Exatamente, porque aí você não se sente sozinha, né? Naquela árdua tarefa da maternidade, você vê que em outras casas acontecem coisas tão parecidas. E que é assim, né? E aí você encontra novas dicas, novas formas de lidar, você amplia seu repertório, né? Com a experiência de outras pessoas. Não, e você mostra o que está acontecendo na sua família, o que funciona na sua casa, que de repente pode ser diferente na casa do outro. E eu quero mostrar agora os vídeos da Camila, que são muito divertidos, os vídeos que ela produz lá para o Instagram. Vamos assistir. Cansada, descabelada, acabada, mas vou reclamar? Vou reclamar não, porque é assim que tem que ser, entendeu? Quando a coisa tá muito na flauta, é aí que explode bomba. O Arthur fez cocô no chão. Eu tirei a fralda pra encher a banheirinha. Olhei pra trás e tá agachadinho assim, ó, fazendo cocô no chão. Sabe o que me irrita muito nas pessoas? A coisa de zicar o que a criança tá fazendo certo. O Arthur dorme bem à noite. Agora, né? Daqui a pouco você vai ver. Ele come bem, come de tudo, come tranquilo. Você vai ver mais pra frente. Tá sempre pra zicar a criança. Assim, nunca é. Ele é assim. Ou ele é bonzinho. Ele é um bebê de buenas. Não, é sempre ele faz agora, mas você vai ver quando fizer não sei quantos anos. É sempre uns 3, 4 meses pra frente do seu filho tá sempre na eminência de parar de fazer tudo que ele tá fazendo. Parece que quer que o seu filho pare de comer tudo, pare de dormir à noite.
Não tenho culpa se seu filho não tá comendo, não tá dormindo igual você queria. Vai pensar no seu, deixa o meu em paz, sabe? Estamos aqui na paz de Cristo, você vem aborrecer. Ah, com licença. Esse povo acha que criança é tudo robô. Tá programado. Aí fez 3 anos, agora vai começar a fazer não sei o quê. Não é robô, você não é robô também. Eita, sabe? Meu tá aqui de boa, comendo uma manga. E tá com 1 ano e 2, quando fizer 1 ano e 6, você vai ver se vai comer a manga. Eu vou esfregar essa manga na sua cara, tá? Voltou. Ah, é muito engraçado. Gente, aquele bater ficou ótimo pra vocês. Porque eu tava bem, né? Eu tava bonita. Então, gente, e sempre tem os palpiteiros, já perceberam? Sempre tem gente para dar palpite em tudo na maternidade. Não, eu acho que se você leva assim, né, podendo rir da própria situação, isso faz bem pro filho, né? Eu acho que ele sente, né, esse bom humor, assim. Eu também fui criada numa família que as pessoas são engraçadas. Meu pai era uma pessoa muito engraçada, então acho que eu puxei isso um pouco dele. E o Arthur, eu já noto que ele tem um lado já engraçado. Eu tava até contando antes pra ela que eu tava pondo ele pra dormir esses dias, aí ele falou, mamãe, oi, cocô. Falei, você fez cocô, filho? Fiz. Acendi a luz, tirei a calça, olhei a fralda, falei, você não fez? Ele... Falei, gente, ele já tá tirando sarro da minha cara. Achei maravilhoso. Olha, que interessante. Isso como os pais, como as crianças aprendem até o bom humor. E é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo com os filhos vão aprendendo com a gente e tem que levar numa boa. Sim, né? Situações difíceis. Eu lembro uma situação no carro, meus filhos brigando muito no banco de trás. E eu me pus assim, e eles começaram a rir e pararam imediatamente, né? Eu podia ter, vamos conversar a respeito disso. E eu acho que às vezes a gente tem que ter caminhos criativos. E no nosso papo de rua, nós temos a opinião da Debbie, que é canadense, mora em São Paulo e tem 3 filhos também, como eu. I'm Debbie Morton and I'm a scientist. I don't worry about the little things. I have 3 children, they make a lot of noise. So I try to only get stressed out if they're doing something really naughty. I take them to a park like this and make them run around so they get tired and then they're better behaved. And I have a nanny. So when they get really bad, I can walk out of the house and I go for a nice walk. Eu acho que não tem que se apegar a coisas pequenas mesmo, né? Por exemplo, a minha casa, eu já cheguei à conclusão que ela é bagunçada e tudo bem. E tem um fenômeno lá que os sapatos brotam pela casa, sabe? E eu tenho que confessar que a maioria dos sapatos ali que eu encontro pela casa são os meus sapatos. Então eu faço parte da bagunça também. Pois é. E no próximo bloco, mais participação das nossas telespectadoras contando como fazem para encarar a maternidade com bom humor. O Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é maternidade bem-humorada. A partir de agora está com a gente também a Clélia Rosa, que é pedagoga e trabalha com mães e crianças, né? Porque quando você trabalha com as crianças, tem que trabalhar com as mães também, sim, né, Clélia? O que você tem notado sobre essa questão, essa troca e essa necessidade, sim, de manter o bom humor para encarar a maternidade com leveza? Na medida em que as mães vão se desprendendo um pouco da culpa e da cobrança externa, né, elas vão ficando mais soltas, né? Existe toda uma carga que a maternidade carrega, então que tem que dar conta de tudo, você tem que fazer tudo dentro de um espaço de tempo, e é a criança, é a casa, é o trabalho, é a relação afetiva que você tem, enfim, é um turbilhão de coisas. E eu penso que se a gente não ficar atenta, a gente passa a maior parte do tempo tensa, reclamando, né? Com a cara fechada, porque de fato são muitas coisas, né? Eu acho que encarar a rotina com um pouco mais de humor é uma questão, uma tomada de consciência, assim, de olha, vou colocar o pé no freio e vou levar com mais tranquilidade. A gente tem que se policiar no dia a dia, sem porque dúvida, é muito trabalho porque mesmo, a tendência é você ficar o tempo todo tensa, estressada e não sei o quê. Então, acho que tem que ter uma coisa, olha,
não deu certo agora, vai dar depois, isso não deu tempo, fica para amanhã. Porque, assim, as demandas, né, quando você tem uma criança sob a sua responsabilidade pela maior parte do tempo, eu costumo dizer que as demandas, o dia, as tarefas não acabam, é que você termina. Naquele horário você fala, acabei, mas elas não acabaram. Mas fala, agora é o tempo final, chega e vamos fazer o que é essencial, o que não coube hoje, faremos amanhã, alguém faz, Clélia, enfim. esse jeito das mães encararem a maternidade, essa atitude vai fazer toda a diferença no perfil, até na personalidade das crianças? As crianças vão agir diferente se for uma mãe mais leve, mais bem-humorada? O que você percebe nas crianças? Eu percebo que sim, né? Não existe infância desconectada do universo adulto. Se o universo que a criança está inserido é um universo tenso, é um universo de cobrança, de muita rigidez, obviamente a criança vai também reproduzir isso, né? Agora, se a criança vai entendendo que é possível errar, que tudo bem você esquecer uma coisa uma vez ou outra, que tudo bem fazer de novo, ela também vai entrando nessa dinâmica, né? Como já foi falado, quer dizer, tem uma questão da nossa humanidade que não é da perfeição, né? E acho que assim, você, por exemplo, você brinca muito com o seu filho, que você é mãe do Arthur, que está com 1 ano e 9 meses, né? É gostoso também entrar nessa brincadeira, a gente volta a ser um pouco criança, né? Nossa, eu brinco muito. Eu achei até uma coisa engraçada que eu percebi, quando eu era criança, eu não gostava de brincar daqueles de encaixar. Não era muito a minha pira. Eu tirei sarro com a minha mãe falando, acho que agora eu tenho maturidade para brincar com brinquedos de montar. Que eu faço ponte, ele passa com o caminhão embaixo. Eu adoro, a brincadeira que eu mais gosto. Aí ele me vê já lá, de novo, mãe. Aí, eu gosto muito. E lembrando, né, Alessandra, que a Camila, ela faz esses vídeos muito bem-humorados, né? Ela contou até que o Arthur, né, tá uma criança até com humor melhor, né? Mas, assim, não é que a mãe precisa ser uma humorista, né? É levar essa maternidade mais leve, é não se cobrar tanto. Exatamente. E saber que a gente tem o papel de educadora, mas a gente pode se divertir, né? Porque senão fica tudo muito pesado, o ambiente, né? As relações dentro de casa. E a gente vai também oferecendo um modelo mais flexível, mais maleável, mais lúdico. E a gente pode ser criativa também. Eu lembrei agora que quando a minha filha do meio foi fazer uma cirurgia para a vista, no mesmo dia a mais velha quebrou o pé. A Roberta até lembra disso, estava com ela. Aí, eu com duas em casa, uma recém-operada e a outra com o pé engessado. Eu me fantasiei de enfermeira, e aí eu ia no quarto, e daí eu fingia que era um hospital. E daí tinha que pingar colírio na do meio, eu pingava colírio na boneca. Gastei bastante com colírio, porque eu tinha que pingar antes na boneca para pingar. Então, assim, a gente não tem como, acho que tem que voltar a ser um pouco criança também. Sem dúvida. Olha, eu recebo um elogio da minha filha, que eu acho que ele é o meu melhor feedback. Às vezes ela fala, não liga pra minha mãe não, que a minha mãe é meio doidona assim mesmo. Então, eu gosto de ouvir ela falando de mim desse modo, porque, tipo, ela entendeu que, né, a coisa é mais leve, a coisa... Isso não significa que a gente é um humorista, mas... Nem que é irresponsável. E nem também, que é irresponsável, exatamente. Mas, assim, eu acho que a gente pode colocar carga mais séria naquilo que realmente... Precisa, né? Virou a criança, a comida caiu no chão, gente. A criança não aprender com o próprio universo da criança, que é do lúdico, que é da brincadeira, que ter menos rigidez. E dentro daquilo que a Clélia falou, né, da mãe reclamona, que reclama para tudo, que assume todas as tarefas, de delegar, de pedir ajuda, você busca essa rede de apoio, Camila, até para você não ficar sobrecarregada, desgastada, cansada, mal-humorada. É bem engraçado isso, porque eu percebi logo no puerpério, assim, uns 2, 3 meses do Arthur, que eu só fui pedir ajuda quando eu estava muito esgotada. Porque eu tinha aquela coisa do... o filho é meu, eu tenho que dar conta. Então, eu me surpreendi muito porque eu encontrei a minha rede de apoio em amigas que não têm filhos. E elas são ótimas com o Arthur. Até a madrinha do Arthur, que é a minha amiga de infância, não tem filho. E ela tem um super jeito com ele. Ela é uma baita tia. Então, eu me surpreendi bastante. Mas quando eu fui pedir ajuda, eu já estava assim, chorando no banho todo dia. Nossa, estava esgotada. Quando eu descobri que outras pessoas poderiam
dar banho nos meus filhos foi libertador, viu? Ó, e no Papo de Rua, a Cristiane fala da importância de ter esse apoio todo e apoio da família. Meu nome é Cristiana Gerabi, eu sou psicóloga. Primeiro, acho que tem essa coisa de muito amor pelo filho, e isso ajuda muito a coisa a ficar leve, né? Mas eu sempre tive uma coisa tranquila com relação a ele, de não ficar preocupada excessivamente com nada. Eu confiava que ele era um bebê forte, que ele ia aguentar as coisas, que eu podia deixar ele dormir sozinho, que eu podia confiar em quando ele tivesse fome para amamentar. Minha amamentação foi tranquila também. Eu tive muita gente para me ajudar, que foi essencial. As avós dele, meu marido foi um cara que participou quase igual a eu de todos os cuidados. Acho que isso influencia demais para que a mãe fique bem-humorada, fique tranquila, possa voltar a fazer as coisas dela. Eu fiquei, no começo, muito emotiva, até porque, enfim, minha vida parou, né? A vida que eu conhecia parou naqueles primeiros meses. E aí, enfim, poder ir voltando a ser quem você era antes, acho que ajuda muito a aguentar algumas situações estressantes e tal. E a mãe fala sempre olhando para o filho, né? Tem que conversar tomando conta ali. Mas como a maternidade transforma, e eu acho assim que é mais difícil ainda manter o bom humor quando você é mãe de primeira viagem, porque são muitos desafios novos e você está se descobrindo como mãe. Muda muito, né, Clélia? Sim, muda porque você está ali com aquele bebê e também com a ideia que a sociedade também vai plantando de que tudo é a mãe, assim, no primeiro momento é a mãe que vai ter que fazer tudo, e a demora para pedir ajuda muitas vezes, em alguns casos também a demora de algumas pessoas, mesmo vendo que a situação não está muito complicada, as pessoas também não se oferecem muitas vezes, porque é aquela ideia de que a mãe tem que dar conta de tudo, então assim, é estressante, né? Eu acredito que é uma questão também de saúde mental das mulheres mães, né? Essa sobrecarga e, assim, essa tensão, né, no músculo do sorriso, né? Assim, porque a gente não precisa ter uma ajuda, precisa ter pessoas para compartilhar as tarefas, o colo, para levar a criança, para você poder, vou sentar que você vai fazer nada, eu quero só sentar enquanto tem alguém fazendo alguma coisa, é fundamental. E quem não tem isso. a família por perto, contar com as amigas, às vezes com as mães dos amigos dos filhos também. E olha, no próximo bloco, a Shirley do blog Macetes de Mãe vai dar umas dicas para a maternidade ser mais leve. Estamos de volta falando aqui sobre maternidade e bom humor. E agora a gente tem a participação do Papo de Rua com a Amanda. Amanda Lopes. Eu sou muito esquecida, né? Eu já esqueci maiô na natação, já esqueci coisas básicas, assim. Mas nunca esqueci elas em lugar nenhum. Mas confesso que de tarde eu tô no meu trabalho e eu penso, deixei na escola, deixei em tal lugar, eu fico meio encanada com medo de esquecer. Porque eu sou esquecida. Mas, né, elas, assim, nunca esqueci. E o pior é que, como eu já comentei outras vezes aqui, eu já esqueci filho na escola. É bem traumático para a mãe e para o filho. Mas é uma mãe leve, que não se cobra tanto. Sim. E nesses grupos que você faz com as mães, você tem reparado isso, da importância de ter esse bom humor, das mães se divertirem juntas ali na troca de experiências, de levar as coisas mais para o lado engraçado e não tão pesado? Sim, é uma postura que a gente adotou e que a gente se fortalece no sentido, olha, a gente precisa ter leveza, porque o mais comum são as reclamações, né? Porque muitas têm que dar conta de uma série de coisas sozinhas, e questões financeiras, e de saúde, e de escola, e da falta de apoio. Enfim, é um pacote, né, de tensões, né? E a gente está sempre falando, tá difícil, vamos procurar um apoio, procurar alguém para dividir, procurar até uma parceria para tomar um sorvete, às vezes. Lógico que os problemas vão existir, ninguém aqui está falando que a maternidade tem que ser perfeita, né? Sempre
sempre vão ter momentos difíceis também, é só tentar encarar de uma outra forma. Em outras palavras, rir da própria desgraça, viu? E hoje em dia, assim, gente, nasce uma mãe, nasce também uma blogueira, né? As mulheres, quando entram nesse universo materno, passam a falar muito sobre isso. Então, vamos conhecer a Shirley, do blog Macetes de Mãe, que vai dar dicas para tornar a maternidade um pouco mais leve e bem-humorada. Oi, gente! Eu sou a Shirley do Macete de Mãe e eu tô aqui para passar uma dica para vocês hoje, né? Algumas dicas, na verdade, pra gente ter uma maternidade um pouco mais leve e um pouco mais bem-humorada, porque a gente sabe, né, que a maternidade, ela é maravilhosa, ela é encantadora, mas ela tem seus momentos difíceis e a gente acaba, às vezes, se estressando um pouquinho mais do que deveria. Bom, minha primeira dica é não se culpar. A gente vive querendo carregar, né, o mundo nas costas, a gente quer ter as rédeas de tudo, fazer com que tudo saia certo, e aí quando não sai, a gente se estressa, se culpa, se cobra. Então, a primeira dica é essa: sem culpas, nós estamos tentando fazer o nosso melhor, nem sempre sai, e aí a bola pra frente. Vamos esquecer o que deu de errado, vamos aprender com isso e vamos tentar fazer melhor da próxima vez. Outra dica que eu acho que é super importante, não dá pra gente esquecer, é o seguinte: quando a gente vira mãe, muitas vezes a gente esquece de nós mesmas, né? A gente pensa no filho o tempo inteiro, a gente pensa na casa, a gente pensa na família, a gente pensa em tudo, menos na gente. A gente fica lá no fim da lista das prioridades. E eu acho que é muito importante a gente mudar essa visão. A gente precisa voltar a olhar pra gente, a gente precisa voltar a se cuidar, se permitir, se respeitar, porque isso é imprescindível para que a gente fique feliz, fique descansada, fique bem e aí transmita, né, essas sensações boas aos nossos filhotes. Obrigada, Shirley, pela participação. É isso aí, mais dicas, né? E daí cada uma se adapta a todas essas dicas, né, Rô? E cada fase vai mudando e vai se adaptando e encarando aí a maternidade e os desafios e aprendendo e evoluindo. Eu quero agradecer a participação de vocês, foi uma delícia o nosso bate-papo. Alessandra, muito obrigada. Alessandra, tem site para deixar? Sim, é o www.projetocriatua.com.br. E Camila, muito obrigada pela presença. Camila, que tem vários livros publicados e tem um Instagram lá que também tem vários vídeos muito divertidos. Qual que é o Instagram, Camila? É @Kafrender. O Frender é com M de Maria. Obrigada, Camila. E Clélia, muito obrigada pela presença também. Tem rede social para deixar, Clélia? Sim, eu tenho o Luderê Afrolúdico no Instagram, @Luderê Afrolúdico. O nome já diz tudo, né? É um espaço para a gente brincar, se divertir, encontrar as famílias, outras mães, outras crianças. Tá ótimo, parabéns a todas vocês pelo trabalho. E para encerrar o programa, um trecho do poema Enjoadinho, de Vinícius de Moraes. Filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? E ele termina assim: que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. E para terminar em alto astral aí o nosso programa, mais um vídeo da Camila Frender. Aí eu dou sorvete, né? Eu sou mãe que dá açúcar pra criança, que as pessoas ficam até, tipo, cochichando, tipo, ela dá açúcar. Enfim, você dá açúcar pra criança, você administra a criança, porque aí vem a loucura, entendeu? Eu tô aí de boa. Tô exausta, mas e daí? Ele brincou, ele se divertiu, ele dormiu deitado nas cadeiras, igual eu fazia quando era criança. Eu faço igual eu fiz, porque, ó, se eu tô aqui e não deu erro, melhor copiar os outros, entendeu? Então eu copio minha mãe e tal.